Falamos hoje de Arsénio, um avançado de luxo dos anos 40 e 50. Arsénio Trindade Duarte nasceu na margem sul no dia 16 de outubro de 1925. As ruas da sua terra natal, o Barreiro, apadrinharam o menino Arsénio, que ali se iniciou com as tradicionais bolas de trapos. Nesses momentos, era carinhosamente apelidado pelos amigos de Pinga. O verdadeiro Pinga era natural do Funchal e abrilhantava os campos portugueses ao serviço do Futebol Clube do Porto. As semelhanças de estilos e alguma idolatria de Arsénio pelo atleta madeirense terão conduzido a uma alcunha que cairia anos mais tarde no esquecimento popular. A alcunha de Pinga vem de o Arsénio ter como ídolo desde criança, portanto quando jogava nas ruas do Barreiro, o Artur de Sousa Pinga, que era um madeirense, que era um avançado extraordinário, com um remate potentíssimo, que jogou no Marítimo e depois foi contratado pelo Futebol Clube do Porto, e dadas as parecenças na forma de jogar e também pela idolatria que o Arsénio sentia pelo Pinga, os amigos de rua começaram a tratar o Arsénio por Pinga. Depois, mais tarde, veio-se a perder essa alcunha, por vir para o Benfica e ser um clube rival, acabou por ficar um bocadinho esquecido no tempo essa alcunha, mas inicialmente o Arsénio era conhecido pelo Pinga nas ruas do Barreiro. O Pinga, é bom que se diga que foi um extraordinário jogador que marcou ali a década de 30 e início da década de 40. E, aliás, houve extraordinários jogadores nessa altura, todos portugueses e todos bons elementos, não só o Pinga, como o Peiroteu, como o Matateu, que não ficaram com um nome reservado no futebol português tão grande, porque depois apareceu o Eusébio, porque eram extraordinários jogadores e, portanto, o Arsénio, ao comparar-se com o Pinga, era realmente significativo e era sinónimo de que realmente era um excelente jogador. O jeito com que tratava o esférico, empurrando-o muitas vezes para a baliza, cedo despertaram o interesse do barreirense. Aí fez a sua formação enquanto jogador, exibindo-se com a camisola listada de vermelho durante algum tempo. Por essa altura, e dado que o futebol não era profissional, trabalhava nas empresas da região, procurando ajudar a família e garantindo um pé de meia, tendo em conta o seu futuro que, no entanto, se modificaria bem depressa. Tratou-se de um dos primeiros produtos benfiquistas originários da margem sul, neste caso do Barreiro. Tantos e tantos têm passado pelo glorioso numa fornada de atletas que inclui o grande Arsénio. Bem, naquela altura, a margem sul, e não só, portanto, também a margem norte, aqui as povoações que circundavam a área metropolitana de Lisboa eram importantíssimas como fonte de recrutamento dos clubes grandes, principalmente do Benfica e do Sporting, mas também do Belenenses, que nessa altura era um clube também com uma grande dimensão. Não havendo televisão, não havendo, como há hoje, não havendo centros de estágio, campos de recrutamento, portanto, os clubes tinham que ir muitas das vezes pescar a clubes mais pequeninos e o Barreirense era um clube que habitualmente integrava os campeonatos da primeira divisão, portanto, os seus jogadores tinham uma grande notoriedade, por assim dizer, pelo menos realizavam uma série de jogos aqui na área de Lisboa. E desse ponto de vista o Benfica acabou por ir buscar o Arsénio, assim como depois foi buscar outros jogadores. A zona do Barreiro era uma zona que sempre foi uma zona de jogadores de futebol. Porque era uma zona também que era muito industrial e ia por lá pessoas trabalharem, se calhar muito novas, e depois acabaram por constituir família e eles foram criados ali ao pé descalço. Antigamente, antes do 25 de Abril, eram umas terras muito sofisticadas com a política, não é? E tínhamos que, sobre aquele regime, tínhamos que ter uns princípios, e os nossos princípios qual era? Era jogar futebol. Portanto, e foi aí que se deu no Barreiro, e nesta margem do Sul nasceram sempre grandes jogadores. A história dos jogadores terem nascido naquela zona do país é riquíssima. Eu não sei se isso tem a ver com alguns aspectos sociais, se tem a ver com aquilo que era naturalmente o nascimento dos jogadores da rua, se não tem a ver com espaços que existiam
bem propícios a esse futebol da rua. Se não tem a ver seguramente com alguns aspectos sociais, famílias menos abastadas, no qual jogar futebol seria uma forma sem encarecer o orçamento das famílias de jogar. Portanto, eu acho que tem a ver com a combinação de várias coisas que depois se torna quase como um mito em que daquela zona do país, daquela margem sul do Tejo, haja mais propensão para nascerem jogadores. O Arsénio é um jogador também com dotes fantásticos, é um jogador do Barreiro, aliás do Barreiro de grandes tradições no futebol e de um Barreiro que deu ao Benfica muitos jogadores talentosos ao longo de toda a história praticamente do Benfica, até aos anos 80. O Arsénio veio para o Benfica e no Benfica impôs-se como um goleador extraordinário também, um jogador de dotes fantásticos, atlético, um excelente finalizador, um ótimo cabeceador, um jogador que driblava com facilidade, fantástico. Aos 18 anos, passou a atuar com o vermelho homogéneo colado ao tronco, deixando as listas do Barreirense para trás. Dia 19 de dezembro de 1943, marcou a sua estreia pelo Benfica. E marcou mesmo. O jogo era frente ao Vitória de Guimarães e Arsénio necessitou de 4 escassos minutos para mostrar credenciais, inaugurando o marcador. Não pararia mais de marcar. O Arsénio chega ao Benfica, não realiza muitos jogos nessa época, salvo erro, nessa época acaba por realizar apenas 6, 7 jogos, mas o que é demonstrativo realmente de que ele era um avançado com uma veia goleadora extremamente aguerrida e estava sempre pronto para marcar, é que tem um jogo frente ao Vitória de Guimarães em dezembro de 1943 e ele acaba logo por marcar. Aliás, o Arsénio acaba por ficar na história do Benfica porque na época de 51-52, ao fim de 7 jogos, dos primeiros 7 jogos no campeonato, o Arsénio marca consecutivamente em todos os jogos. Portanto, ele era realmente um extraordinário avançado. Ele não tinha aquela elegância que provavelmente o Julinho tinha, não tinha aquela velocidade que o Rogério Pipi tinha, mas era um avançado que realmente tinha uma força e tinha uma capacidade de finalização acima da média. Nós, sendo jovens, nessa altura, tivemos o grato prazer em trabalhar com ele, na circunstância, a pessoa em questão, e do qual nos estamos bem recordados da sua grandeza futebolística que existia num corpo tão pequeno. Hoje sabe-se que se vai à procura de jogadores grandes, aquele não era grande, mas era um grande jogador. Arsénio foi um grande jogador. O Arsénio aquilo era o artista da bola. O Arsénio, fosse quem fosse ao pé dele, ficava com a cabeça em água. O Arsénio dava cabo da cabeça aos gajos. A maneira de jogar, de afintar e quer dizer, era pé esquerdo, pé direito. Era mais direito do que esquerdo. Eu raramente estava com o pé esquerdo. Mas estava, que era obrigado, não é? Porque por vezes a bola estava lá e ele tinha que entrar com o esquerdo. Mas era um marcador extraordinário. Com a profissionalização imposta por Otto Glória, em 1954, Arsénio resolveu abandonar o Clube da Luz, regressando ao Barreiro. Desta feita para defender as cores da CUF, por troca com Mário João, o defesa de direito que se havia de sagrar bicampeão europeu. Em paralelo, mantinha o seu emprego no Lavradio, na empresa de Alfredo da Silva. Mesmo com a labuta diária, apostava no futebol como paixão. Aos 33 anos, na época de 1957-58, fixou-se como melhor marcador do Nacional no clube da Margem Sul. O Arsénio entendeu procurar, junto de uma grande entidade que era a CUF do Barreiro, aí procurar algo de positivo para o futuro da sua vida. E assim pediu, junto da direção do Benfica, que o dispensassem nesse sentido. É verdade que depois, perante os factos, viemos a respeitar e a considerar que ele foi, sem dúvida nenhuma, nesse campeonato, o melhor marcador do campeonato e, portanto, o vencedor
desse título que naturalmente ainda hoje subsiste, além como há dias ainda foi entregue ao nosso Cardoso um desses troféus. Foi vítima entre aspas, da profissionalização do Benfica com outra glória, indo para a CUF, tornou-se o melhor marcador nacional da cena e foi para a CUF do Barreiro. Não? Era um 10 gente e um goleador realmente, teria o físico do nosso Aimar hoje, mas conseguia romper por aquelas defesas. Não é? Ele mantém as características de goleador intocáveis, portanto ele continuou com as suas qualidades todas presentes. A CUF, nessa altura, era uma excelente equipa, era uma equipa que depois, mais tarde, veio a conseguir algumas qualificações para as competições europeias, já quando existiam provas europeias. Portanto, era uma equipa que fazia campeonatos muito regulares, campeonatos muito competitivos, que complicava muito a vida aos grandes, e, portanto, o Arsénio também tinha ali uma série de jogadores que lhe proporcionavam poder continuar a fazer aquilo que tanto sabia, que era marcar golos. Acabou por deixar o futebol na temporada seguinte, trabalhando na Quimigal até fevereiro de 1986, momento em que fomos surpreendidos com a notícia do seu falecimento. Contava 60 anos, novo demais para partir. Fica a memória de um atleta de excelência. Nas 12 temporadas em que representou as Águias, a sua assinatura foi única, o golo. Em 298 encontros oficiais, festejou 221 tentos, com realce para a Taça de Portugal, em que 50 jogos serviram para apontar 53 golos. É o 5º melhor artilheiro da história do Benfica. Na Taça Latina, foi simplesmente decisivo, com 3 bolas nas redes adversárias, apontando um golo em cada jogo. Para a lenda, fica o tento do empate frente ao Bordeus, no último minuto da finalíssima, que Arsénio descreveu da seguinte forma: o melhor da minha carreira senti que não falharia. Eu não vi o Asterès, guarda-redes do Bordeus, nem qualquer outro adversário. Vi sim os outros 2 golos a entrar na baliza. Foi para ali que atirei. Depois, nem sei o que se passou. Arsénio será sempre recordado como um brilhante artilheiro do Sport Lisboa e Benfica.